7, versículo 23, né? Está escrito: o fim vem, a terra está sendo de trigo e sangue, e a cidade cheia de violência. Então, né? Glória a Deus, isso aí tudo é cumprimento da palavra de Deus. Vamos fazer uma oração a Deus, que o nosso pastor Manuel já está a caminho, né? A esposa dele já chegou, né? Glória a Deus, que ele já está vindo em nome de Jesus Cristo. Vamos fazer oração, o céu de Deus chegar, nós já, né? Meu Deus, você entendeu a vista por ele que a noite é culto de missões. Aqui, o nosso pastor, meu Deus, presbítero Roberto, pregando a palavra de Deus e orando por todos em nome de Jesus. Às 7 da noite. Amanhã, tem alguém que vai ser batizado, vai ser nas águas batismais, tem alguém que está com sua mão, né, dando para alguém, né, vai descer as águas amanhã, né, dando a Deus, as águas batismais, né, então se nós depois, né, eu creio que o nosso pastor Manuel vai orar para que se descer as águas batismais amanhã em nome de Jesus, né, aleluia, né, que, né, aleluia, Deus, o batismo é cumprimento da palavra de Deus, porque Jesus foi batizado, mas o batismo não estava nós. O que estava a nós é a nossa fé e a nossa obediência com Deus, né? O batismo é o cumprimento da palavra que Jesus foi batizado, né? Não adianta nós se batizar e não dar errado, né? Nós temos que se arrepender de tudo, né? Nós praticamos, né? Aleluia a Deus, dizendo, aleluia a Deus, para nós ser salvos por Jesus Cristo. Vamos fazer oração a Deus, essa oração apresenta a minha família e a sua família. Né? Através da nossa oração, o grande livramento que o Senhor está dando para nós. Né? Ontem, eu saí daqui às 8 horas, eu picoteei a rua daqui, saí às 7 horas, já cansado. Quando eu fui atravessar a rua ali, Deus me deu um grande livramento de eu não ser atropelado. Né? O carro já bateu no meu dedo da minha mão ainda, né? Eu vi, fiquei assim, o corpo ficou tremendo, porque, né? Eu vi o carro em cima de mim, foi Deus que pegou eu para lá e o carro me pegou, né? Então, através de nós orar, eu orar um pelos outros, Deus dá o livramento de atravessar da avenida, né? Aí eu Deus, né? Então, livramento com a bala perdida, tudo isso. Vamos levantar as suas mãos para orar por a nossa família. Soberano Deus e eterno Pai. Meu Deus, nosso menino, meu Pai, em nome de teu Filho, meu Deus amado, Jesus Cristo, que o Senhor Deus ele perdoa os meus pecados, perdoa minhas falhas, minha fraqueza, minhas ignorâncias e a minha iniquidade. Meu Deus, eu sou pobre, necessitado da tua misericórdia. Visita, meu Deus, o Pai, a família de cada irmão, cada irmã que está aqui nessa manhã. Abençoa o grupo de evangelistas, meu Pai, vai estar saindo, meu Deus, pelo Pai, para visitar as almas, Pai, visitar os enfermos, meu Pai, visitar aqueles que aceitam Jesus, não vão tomar na igreja, meu Pai. O grupo de evangelismo está a caminho, meu Pai, ó, Pai, evangelizar, Pai, essas pessoas, meu Deus. Abençoa, meu Pai, o grupo, meu Pai, abençoa a nossa irmã Irene, meu Pai, que está na frente dessa obra, nosso irmão Miguel, nosso irmão Carlos, meu Pai, todos os componentes do grupo de evangelismo, meu Pai, da bênção para todos, da glória, Pai, de outra glória, Pai, da graça, porque a tua palavra não diz, quem ganha a alma, sábio é. Ó, abençoa, meu Pai, Deus que recorda, da glória, cumprindo a tua bênção, abençoa também nosso pastor Manuel, Pai, daqui nessa manhã, meu Pai, dando ensinamento da palavra de Deus para todos nós, meu Pai, abençoa teu servo, a tua esposa, a sua família, seus filhos, todos os seus familiares, meu Pai, os que estão perto, os que estão longe, dá graça para ele, Pai, fazer a tua obra, multiplica as suas forças, seu dia de vida, meu Pai, mais e mais, pela glória, Pai, dá graça
negativo, sai pimenta, sai barriga, sai frio, sai contenda, sai do mal, vai que nós da forma de Pai, do mal, de glória, sobre o Pai, nossa, meu Pai, todos os comerciantes aqui nessa avenida, meu Pai, comerciantes do lado, comerciantes de frente, todos os comerciantes, meu Pai, aqui da avenida Matopé, meu Pai, abençoa, meu Pai, aquele empresário, aquele comerciante que é dizimista na tua casa, abençoa o comércio desse irmão, meu Pai, abençoa também, meu Pai, aquele que é empresário, é dizimista, meu Pai, abençoa, meu Deus, a empresa desse irmão, Pai, a empresa desse empresário, meu glória, o filho também, da tua vitória, meu glória, repreende todo o impedimento da barreira, meu Pai, levanta, meu Deus, meu Pai, mulher corajosa, somos corajosos para fazer a tua obra, meu Pai, Deus misericórdia, meu glória, Pai, glória, 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 glória a Deus, abençoa os irmãos que é enviado, Deus, para outros países, para pregar, Pai, a palavra de Deus para ele, meu Pai, dá o livramento para ele, meu Pai, da vida, da vitória, não do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor? Confesso, amém, Jesus. Graças a Deus. Vamos louvar a Deus com aquele corinho lá, né? A bênção chegou, Jesus está aqui, com seu poder o mal vai sair. O anjo de Deus aqui se acampou, na nossa igreja a bênção chegou, na nossa igreja a bênção chegou. Eu me levantarei, eu me levantarei, eu me levantarei na primeira ressurreição. Eu me levantarei, eu me levantarei, eu me levantarei na primeira ressurreição. Eu não sou daqui, para o céu eu quero ir. Eu me levantarei na primeira ressurreição. Bem, bom, por gentileza, se põe de pé, igreja, se põe de pé, né? E vamos receber nosso pastor Manuel com as palmas bem alegres para Jesus. Saúdo a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Louvado e glorificado o Senhor para sempre. Sempre, meus amados, daqui a pouco iremos meditar nesta boa palavra, a palavra de Deus, que para nós é o suficiente para todas as épocas. A palavra do Senhor na glória, ela tem esta plena garantia e é suficiente para os que creem nela, como diz as Escrituras, para todos os momentos, não é? Todo o tempo a palavra é a mesma. Os céus passarão, os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus, por quê, irmãos? Porque a palavra sai do trono. Compreenderam? A palavra sai do trono de Deus. O próprio Deus que está no trono. E tudo vai passar. A terra vai ser transtornada a sua superfície, não é isso? Esvaziada e transtornada a sua superfície, os céus também, assim, a Escritura diz, se queimarão, mas só tem algo que fica. O trono e os que estão ligados no trono. Glória a Deus! Maravilha! Esses não passarão. Quero louvar com a minha esposa, daqui a pouco já iremos meditar na palavra do Senhor, nosso amado Deus. Vamos. A irmã Lúcia vai louvar? É bom, não é? Para louvar, depois a irmã pode preparar o almoço, amém. Faz bem, tem vontade, não é? E a vontade vem de onde, irmão? De Deus que está onde? No trono. Eita,
da cristã. Que Deus estiver nos ajude. E 4. Um amigo entre os rios. Vamos. Entre os rios, no meio dos vales, está um amigo pecado pra mim. Quero segui-lo em todos os mares, vê-lo no céu com os anjos em mim. Meu Salvador Jesus, ó Filho do Deus, graças por tua luz. Ele veio do céu por me provar essa cruz, por me conhecer Jesus. Hoje te posso bem revelar, a música não está meu Jesus. Teu rebanho para o rio que a vida produz. Meu Salvador Jesus, ó Filho do Deus, graças por tua luz, que veio do céu, ó me provar essa cruz, por me conhecer Jesus. Ouve-me agora, Jesus, mãe amado, deixa-me teu grande amor desnudar. Não mais me escondas o rosto agora, pois me chamastes pra me libertar. Meu Salvador Jesus, ó Filho do Deus, graças por tua luz, que veio do céu, por me provar essa cruz, por me conhecer Jesus. A voz de Cristo é pra mim mais preciosa que a voz dos anjos e dos solares. Não tem o brilho da face radiosa quando sorri meu amado Jesus. Meu Salvador Jesus, ó Filho do Deus, graças por tua luz, e veio do céu, por me provar tua cruz, por me conhecer Jesus. Glória a Deus, igreja, o único que morreu por mim, por você foi Cristo. O único que provou aquela cruz foi Ele. Muitos não têm essa concepção de saber que Ele morreu por muitos, porém aqueles que recebem Ele como seu único e Senhor da sua alma, eles se resplandecerão com Ele, né? Igreja, o servo do Senhor orou pelas famílias, orou pelas missões, orou pelos evangelismos, mas essa manhã eu quero agradecer a Deus pela vida do meu cunhado que fez ali uma cirurgia na segunda-feira, era uma cirurgia de 3 horas, foi 10 horas, mas graças a Deus ele hoje já está indo para o quarto, o seu UTI está saindo, acho que ontem. Então eu glorifico o nome do Senhor pelas orações que a igreja tem orado. Eu passei, eu deixei o recado para orar, e eu creio que todos oraram. E nessa manhã eu quero fazer uma oração pelas nações, principalmente a nação brasileira.
Vamos orar, igreja, porque o mundo está difícil. Orar pela nação de Israel, mas todas as nações. Orar pela nação de Israel, mas todas as nações. Principalmente a nossa nação. Porque está precisando de oração. Igreja, a palavra do Senhor está se cumprindo ali em Mateus 24:7, onde ele diz que nação contra nação, reino contra reino. E é o que estamos vendo, homens querendo matar o outro, se destruindo, eles mesmos se destruindo e colocando a vida do inocente em risco, mas ainda tem uma igreja na terra, tem um exército do céu. Vamos orar por aqueles que são, que o mundo está assim, tambaleando. Hoje, agora você vê uma notícia, daqui a pouco é uma pior que a outra. Mas aqueles que olham para Cristo não se abalam. Olhar somente para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vamos orar pelos doentes também, que são acamados. Deus poderoso, santo, nessa manhã, pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados, da nossa falha, das nossas misérias, porque somos pecadores. Nós sabemos que temos um Deus santo, um Deus verdadeiro, um Deus que cura, que liberta, que transforma, um Deus que visita o coração do homem. Meu Pai, não interessa, meu Pai, o poder que aquele homem tem. Poderoso é quem criou os céus e a terra. Vai ter outras nações, Senhor. Vai colocando tua mão santa. Mostra que tu és Senhor santo, poderoso. Reprenda os laços de morte, satânico, diabólico. Sabemos, Senhor, que a tua palavra vai se cumprir. Mas venha sobre a tua igreja. Venha sobre os teus servos que clama. Que busca a tua face, Jesus amado. Nos guarda, Senhor, nos livra dos laços da morte. Nos guarda dessa chamada, nos guarda das trevas. Nessa manhã, visita os doentes, aflitos, os que são das UTI, nas CTI. Oh, meu Pai, mas encontra aquela criança, aquele homem, aquela mulher. Entrega, Senhor, tudo nas suas mãos. Todas as nações da terra, Senhor, porque tu conheces, sabe. Faz uma confissão, tu venha trabalhar, meu Pai, em cada homem, em cada mulher, em cada criança, em cada jovem, em cada ancião, meu Pai. Venha trabalhar nos nossos corações, tira todo medo, toda timidez. E visita esses homens, Senhor. Visita as autoridades da terra. Mostra que toda a autoridade está no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mostra para eles, Senhor, que não há outro Deus como ti, Jesus amado. Faz a grande obra em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Graças a Deus. Obrigado, Pai, irmã Ana Lúcia. Louvado e glorificado ao nome do Senhor da glória. Bendito és o nome dele para sempre. Mais uma vez eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu achei esse hino. Eu lavava muito esse hino com meu esposo. Nós cantávamos em tudo. Glória a Deus. Eu vou lavar esse hino aqui. É fornalha ardente. É uma passagem bíblica, viu, irmãos? Aconteceu. O reino poderoso, uma estátua ele mandou fazer e ordenou para o povo, todos tinham que obedecer. Perante aquela imagem, todos tinham que ajoelhar.
fizemos. E vamos meditar na palavra de Deus sobre vitória. A palavra de Deus nos diz que a iniquidade vai se multiplicando, mas os perseverantes terão vitória, e a vitória em tudo o Senhor da glória nos deu. Vamos ler no capítulo 6 do Evangelho de João, a partir do versículo 1, aqui vamos meditar nesta boa palavra. O Evangelho de João, segundo escreveu João, o apóstolo de Cristo Jesus, Senhor da glória. Aleluia! E no capítulo 6, abre as nossas Bíblias e vamos meditar os primeiros versículos. Compreendendo? O Evangelho de João, capítulo 6. Multiplicação dos pães. O título é este: a multiplicação dos pães. Vamos ler o capítulo 6, versículos 1, 2, 3. Vamos meditar na palavra do Senhor. Depois disto, partiu Jesus num momento, ou num barco, aqui, já na minha Bíblia está, deixa eu fazer. E depois disso, partiu Jesus, partiu ao leste, para o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E a grande multidão seguia, porque via os sinais que perante sobre ele acontecia, ou seja, os sinais que operavam sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali. Ele subiu o monte e assentou-se. Ele sempre ensinava. Sabia disso? Quem não sabia, levante as mãos. Ele sempre ensinava sentado, porque era uma demonstração prática. Ele estava sentado na presença de quem? Na presença de Deus, porque quem não se senta para aprender, não poderá levantar para ensinar. E não ensina tudo provavelmente errado, né? Isso no monte aos seus discípulos. E a Páscoa, e a Páscoa dos judeus estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele e disse: Filipe, onde compraremos pão para estes comerdes? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. E Filipe, versículo 7, e Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastará para que cada um deles tome um pouco? Versículo 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, diz aqui a palavra de Deus, irmão de Simão Pedro disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes, ou 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanto? Somente até aqui. Pode sentar que nós oramos, meditar na palavra de Deus. Glória. O lugar
E eles disseram, olha, tanto de dinheiro não é possível comprar para que alguém come só um pouquinho, pelo menos para dar um pequeno equilíbrio, os que estão com muita fome. Mas Jesus sabia o que ele deveria fazer. Este é o Jesus que nós temos, que não se mostra em nada. Aí aparece lá alguém, lá no versículo 7, 8. Tem alguém que tem 2 peixes, e 5 pães e 2 peixes. Mas ele mesmo congelou o futuro dos que contaram a história a Cristo. Mas o que é isso para tantos? Aí Jesus continuou o trabalho. Nós olhando no sentido bíblico profético, 5:2. 5:2. E Jesus, ajude aí no ensinamento. Quantas estavam ali? Quantas coisas? Quantos? 5 peixes, 7. E Jesus, 8. O número 8 é o número da supremacia, ou supremacia. Por isso que é bom você analisar bem, que o número 8 é o nome de Cristo Supremo. É o nome que é dado sobre todos os nomes. É o nome que vence todos os tipos de leis. No sentido, vocês estão compreendendo ou não? Número 8. Que era 7 pães e Jesus 8. Na visão de Zacarias, é uma pedra com 7 olhos e Jesus, a pedra representa Jesus e os 7 olhos representam a perfeição. Isso é muito lindo na palavra de Deus, para você denunciar quem é Jesus. Por que o arrebatamento está próximo? Porque nós estamos na 8ª e única aliança. Para quem não sabe. E esta aliança que estamos vivendo é a aliança eterna. Ela entra para a eternidade. Por esse motivo, nós somos muito bem ajudados através da conduta e a possibilidade plena de Jesus. Agora, o que é que acontece? Jesus pega os 2 pães e os 5 peixes e dá graça. Dá graça. E ali se tornou tanta multidão de peixes e pães que todos comeram e fartaram. E ainda sobrou um cesto para cada apóstolo. Deus não tem dificuldade no seu trabalho. Agora analisemos bem. Que tipo de lei Jesus teve vitória? Que tipo de lei Jesus Cristo teve a vitória quando multiplicou os pães? Vitória sobre a lei da matemática. Irmãos, um morto é um morto. 2 mortos vezes 1 é 2. 2 vezes 1, 2. 2 mortos vezes é 2 mortos. Não funciona, não tem de 2 fazer 3 ou 4 assim. 5 pães é 5. E não tem, a não ser pelo sobrenatural, alguém apanhasse, usar essa matemática e vencê-lo. Algo que ninguém poderia multiplicar, porque não poderia, porque é impossível o ser humano usar a lei da matemática em objeto, que é um volume, é um só. E ele é um objeto porque não, por fora olhando assim, não transmite voz, não transmite comunicação. Os mortos estavam ali. E aconteceu que ele, tomando os pães e os peixes, dando graças, e alimentou a humanidade, mas também ele demonstrou a sua primazia, a sua possibilidade, a sua autoridade, o seu supremo poder sobre tudo. É lindo a palavra. Então Jesus Cristo, quando multiplicou os pães e os peixes, ele teve vitória sobre qual lei? A lei, ajuda aí, irmãos. A lei
consegue usar esta lei. Somente ele, a lei da matemática, porque multiplicou mortos e assim por diante. Olhando na Bíblia Sagrada sobre cada milagre que Jesus fez, foi uma vitória que ele teve sobre cada tipo de lei. Existe a lei da química. Para se fabricar bebidas, é necessário que tenha engenheiro, químicos e outros avalistas, assim por diante, calculistas. Para Jesus Cristo não é necessário ler, porque nós sabemos. Jesus chega em Caná da Galileia, capítulo 2 de João, estava lá a festa de casamento. E o Senhor da Glória, na estadia daquela festa, fez uma ligação do Éden a Caná da Galileia. Sabia? O primeiro casamento houve aonde? No Éden. No Éden. E antes de Jesus Cristo iniciar o seu ministério, ele operou um milagre em qual festa? Para quem não sabe, foi o primeiro milagre, está registrado no capítulo 2 de João, na sequência, e a palavra diz: e ele operou ali o primeiro. Então está ligado do Éden à festa de Caná da Galileia. Mas acontece que o vinho o que, irmãos? Acabou a alegria da festa. Na cultura judaica, quando não tem vinho, não tem alegria. Na nossa cultura também, faltou refrigerante no momento do comes, não é comes, é como se bebe, né? Faltou bebe, faltou alegria, ficou incompleto. E ali faltou a alegria, acabou a alegria, porque acabou o vinho. O vinho tem sempre vários significados na Bíblia. Na palavra de Deus. Agora Jesus apanha um líquido incolor, um líquido que não é gasoso, um líquido que era incolor, não tinha sabor, e transforma aquele líquido, aquela água em vinho. Que tipo de vitória ele teve? Outra vitória. Vai analisando, meu querido, e os irmãos também. Porque o Espírito Santo, ele veio sobre nós com abundância para valorizar a obra de Cristo. Por isso que a palavra ele expressa: tome cuidado, receba a palavra e exerce e glorifica ao nosso Pai que está nos céus, e é glorificado na obra de Cristo. Glorificado o nome do Senhor da glória. Interessante a palavra. Cristo, ele pega aquela água e transforma em vinho. É impossível. Só estava ali só o líquido, unicamente. Mais uma vitória que ele obteve. Só vitória sobre o quê? Ajuda aí, irmão. É bom. Sobre a lei, as irmãs que não descobriram, os irmãos que não descobriram, aprendam. Ele teve vitória sobre a lei da química. Isto. Todo milagre que ele fazia demonstrava vitória sobre uma determinada lei que regia ali. Não se pode fabricar vinho e usar no mesmo instante. Segundo as estatísticas, tem vinho que precisa durar 40 anos em estado de observação, para que chegar aquele momento, até mais, ele está suficiente para o uso normal. E como que se pode banhar água
transformar um vinho que o mestre Sala, como é conhecido, já foi chamado a atenção, e ele disse: olha, nas festas é assim, tem dois tipos de vinhos, o vinho mais barato e o vinho mais superior, mais saboroso, mais caro. Mas esse vinho que aparece aqui, que o Senhor transformou literariamente, ele está de primeira categoria até o fim. Não temos dois tipos de vinhos, foi somente o vinho unicamente especial, confirmado pelo mestre que tinha condições suficientes para definir sobre bebidas. Estão entendendo? Ou não? Esse é o Cristo que nós devemos apegar nele em tudo. Ele chega em Cafarnaum, está lá um paralítico bem conhecido, e ele cura aquele paralítico. Não é isso? Ele teve vitória sobre o quê? Já ganhamos vitória sobre a lei da matemática. Ele usou a lei da matemática, vitória. Usou também ter vitória sobre a lei da química, ou das químicas, quando ele transformou o vinho, a água em vinho. Agora ele depara com um paralítico, não somente um, mas vários. Imediatamente ele cura os paralíticos. Que vitória ele teve sobre o quê? A lei da paralisia. Além da medicina, como a irmã citou aí. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor da glória. Então, tudo que ele fez, ele operou, tem um significado importante na palavra do Senhor da glória. Ele, porém, vai entrando em Naim, ou saindo de Naim, entrando na cidade de Naim, encontra duas multidões, uma chorosa e outra alegre. A que estava com Cristo, alegre, pelo menos por causa dos pães, né? Depois, na frente, lá em João capítulo 6, ele fala que os caras não foi pelos sinais somente, mas pela comida. E por fim, ele agora cura, toca no caixão, o morto reviveu, passou a reviver, e Jesus denota mais uma vitória sobre o império do quê? Que prendia o homem quando morria. A pessoa morre e ninguém, a não ser o supernatural, pode fazer com que ela viva. Agora Jesus toca no caixão, onde estava levando o morto, como sabemos, e o homem reviveu novamente. Mais uma vitória sobre a lei que rege a morte. É uma realidade nessa palavra. Trazendo para quantas vitórias já, todo milagre que Jesus fazia denotava vitória sobre um tipo de lei. Vocês estão compreendendo quem é Jesus? Aleluia, glória a Deus. Trazendo para hoje, Jesus tocou nas pessoas espiritualmente mortas. E as pessoas imediatamente despertaram. Agora é Jesus, porque ele teve vitória sobre a lei da morte. A pessoa estava em pecado. E a lei do pecado prende. Romanos 8, versículos 6, 6 e 7, diz a palavra de Deus que o Senhor nos livrou da lei do pecado. E nos libertou, trazendo sobre nós a vitória sobre a lei da vida. Por isso que o salvo não pode ter dúvida, porque vem a Bíblia vem menunciando de detalhes em detalhes, tempo por tempo, assim por diante, coisas por coisa, devido Cristo Jesus, que é o centro da verdade, o Senhor da glória. Então,
Exatamente. Eu quero que a irmã Rina Lúcia lê para nós Mateus 28, versículos 5 e 6. Nesse capítulo 28, versículos 5 e 6. Se as irmãs quiserem ler também, leiam. O ensinamento, irmãos, para esta época é o melhor remédio contra a insônia e contra a ansiedade. É só crer no efeito do Filho de Deus. Crer nele funciona, não tem dificuldade. O mundo está agitado, está de tempo em tempo desmoronando. Mas os que confiam no Senhor estão mais ligados na confiança dele, nele. Pode ler 28 em Mateus, versículos 5 e 6. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, pois sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar onde ele estava. Jesus foi colocado na lei, foi colocado sobre a lei do regime fechado. E a lei do regime fechado, humanamente falando, não tem como sair daquele local a não ser que está colocado ali. No primeiro dia da semana da madrugada, como nós sabemos, quem foi visitar o túmulo não foi os homens. Protocolo quebrado. Pelo regime hebraico, uma mulher não poderia criar um resultado, obter um resultado e levar para o homem. Era o homem que teria que obter o resultado e levar para as mulheres. Só que com Cristo é diferente. Ele não olha a aparência, ele olha a retidão, o coração. Então, lá pelo fim da noite, as mulheres foram já com aquela intenção dedicada ao Senhor da glória, foi visitar a sepultura. Mas antes de fechar o comentário, eu quero que as irmãs e os irmãos participem aí dessa pergunta. Quem tirou a pedra da sepultura para que Cristo pudesse ressuscitar? A mulher. Porque nós temos, irmãos, essa responsabilidade de transmitir e os irmãos acatar. Vou fazer a pergunta novamente. Segundo a Bíblia Sagrada, quem retirou a pedra da sepultura para que Jesus pudesse ressuscitar? O próprio Deus. O próprio Deus. E o anjo foi testemunho. Nós já vemos que estamos caminhando sobre os milagres de Cristo, passo a passo, passo a passo. Multiplicação, vitória sobre a matemática, não é a lei, sobre a lei da química, sobre a lei da paralisia. E agora ele tem mais vitória. Vitória sobre a figueira ele tem vitória sobre a lei que comanda as árvores, mas a figueira secou. Vitória também sobre a lei que comanda as árvores. Agora aparece Jesus na sepultura, no regime fechado. Aí mesmo o quadro conta que os soldados treinados para a guarda estavam ali e não se moviam. Humanamente falando, estavam em segurança máxima. A pedra foi rolada de cima para baixo e muito grande. Para voltá-la à humanidade não era possível, humanamente falando. E além disso, passaram barro na pedra, argila, e o governador foi lá e selou no seu anel. Decreto inquebrável. Ninguém poderia remover aquela
a pedra, nem removeram aquele selo, está compreendendo? Aí, o que aconteceu? Colocaram Jesus dentro daquele regime, decreto pleno, seguro. E a irmã leu que as mulheres foram à sepultura fazer o que elas foram observar Jesus, claro. Foram demonstrar o seu sentimento, o seu calor, o seu amor cristão em Cristo. Aí os soldados muito bem concentrados, cheios de razão, quando nós não lemos mais versículos anterior, diz a palavra, quando o anjo apareceu, os anjos apareceram, ali fala um, mas não é um, é dois, porque para testemunha o número mínimo é 2. Aí os anjos apareceram e os soldados que estavam acordados dormiram. Glorificado é o nome do Senhor. Os soldados estavam acordados, despertados, dormiram, mobilizados. E os anjos dirigiram a quem? O privilégio que temos, não é? Por isso que o Espírito de Deus veio trazer essa unificação de graça sobre o ministério humano, homem incluído mulher. Mas a pergunta é esta: Jesus estava dentro do regime fechado. Lê o versículo 6, irmã, repete o mesmo versículo 6 do capítulo 28. E as irmãs acompanham, ver se conseguem responder esta resposta, que é fácil. Ele não estava aqui, ressuscitou como havia dito, vim ver o lugar em que ele estava. Isto, os anjos disseram: a sepultura está aberta, a pedra está removida. Ele não está aqui, mas a questão é essa: quem tirou a pedra para que Jesus ressuscitasse? Quem? Olhe bem, os anjos tiraram a pedra para mostrar que ele não estava lá. Olha aí a etimologia do mesmo versículo 6. O sepulcro estava aberto, mas antes da sepultura da pedra ser tirada, agora sim, aleluia, encaixou o assunto maravilhoso. Ele passou por dentro da pedra, glória a Deus, e a sepultura ficou intacta lá. A pedra ficou no mesmo lugar. Só que quando os anjos não tiraram a pedra, ele não estava mais. Ele venceu a lei do regime fechado. Venceu todos os tipos de lei que regem a natureza de uma maneira toda especial. Os irmãos estão compreendendo? Então, quem não descobriu, agora descubram, não é? E quando os anjos tiraram a pedra, a sepultura está compreendendo lá atrás? Dá para glorificar a Ele, visto de todo o coração possível. Cristo sempre usou a sua prioridade e não se buscou em nada. Cristo, humanamente, foi o homem mais pobre de todos os homens da terra. Mas no momento de atuar o necessário, ele não se enroscava em nada. Ele não tinha pães, não tinha peixes. Mas o que o rapaz pode fazer, fez. E Jesus completou a obra. Assim por diante. Então ele saiu e a pedra ficou, a sepultura ficou vazia e Jesus saiu de lá. E segundo conta na sequência dos versículos, que estava a sepultura vazia e os lençóis, o lençol dobrado. Os lençóis dobraram. Ele ressuscitou dentro daquele regime fechado, sem nenhum tipo de ansiedade. Tranquilamente, ele dobrou os lençóis
chegaram lá. Era uma cultura, quem sabe? Deixar lençóis dobrados é cultura ainda. E aquele lenço que ele puxou a parte, o lenço que ele puxou na cabeça, ele puxou a parte. Isso. É o seguinte, aqui nos locais, nos restaurantes, os garçons, eles são treinados para receber judeus, os garçons. Quando ele serve o judeu na mesa, e o judeu vai atender o celular, ou usar o toalete, o banheiro, assim por diante, ou atender outro comunicado, ele deixa um sinal que ele vai voltar. Então o judeu ele sai da mesa e deixa o lenço dobrado, como objeto dele ali. Então o garçom olha e não retira os pratos da mesa, o utensílio da mesa, porque ele sabe, o judeu saiu, mas ele vai por causa do quê? Irmãos, é bem importante nós receber a palavra, porque ela produz criatividade. É Cristo E voltar. quando as mulheres olharam, elas viram o lenço à parte, dobrando a parte. É a mesma coisa no cultura Israel. Você vai consultar ao gabinete. Chega no gabinete, a porta está fechada, mas tem uma abertura que dá para olhar lá para dentro. E você olha na mesa. Se o lenço do juiz ou do advogado estiver no local, pode esperar que daqui a pouco ele volta. É um sinal de cultura, vocês estão compreendendo? E ali já tem a notícia, igualmente nos restaurantes estão referindo isso. É cultura judaica. Agora eu pergunto para os irmãos e as irmãs: Jesus usa cultura? Sim. Usa ou não? Lá na Ásia, quando ele apareceu, João, no capítulo 1 do Apocalipse, esse primeiro na sequência, 5, 6, os seus pés eram reluzentes como latão. Mas se ele tivesse aparecido a João lá em Jerusalém, os seus pés eram brilhantes como ouro. Porque na cultura asiática, a cor mais apreciada era o latão. E em Jerusalém, para os hebreus, é o ouro. Agora Jesus, respeitando a cultura, ele aparece João com os seus pés reluzentes, semelhante ao latão. Porque ele estava, a visão que ele dada a João na Ásia, em outro continente que não era o europeu. Está compreendendo? Ele respeita a cultura. Irmãos, quanto crente peca porque olha o outro por aparência? Quantos crentes têm se tornado, em vez de observador, juízes? Porque julga outra pessoa devido à cultura. Eu já cheguei a vez, agora parece que até terminou tudo, e graças a Deus, que uma pessoa usava uma roupa vermelha, ela era discriminada. Chegou a esse tempo, anos, você não sabe disso, não sabe? Não sabia não, graças a Deus que agora acabou. Ao invés da doutrina estar piorando, está melhorando. Porque a visão das pessoas que creem na doutrina está ficando mais ampla, ficando mais liberta. Então, se usasse uma camisa vermelha, dizia alguns que a camisa vermelha é do demônio. O demônio é espírito, o espírito não tem cor. Aí Jesus, olhando na cultura, respeitando a cultura, ele ressuscita e deixa o quê? Dobrar? O que aquele sinal quer dizer? Ele Dá para voltar. vocês compreenderem aí ou não? Então, já
É a mesma coisa de identificar. Ele foi, mas ele voltará. Glorificado ao nome do Senhor agora. Ele foi e ele voltará para buscar a igreja. Porque não somente nós, do Espírito Santo, que estamos pregando, mas a própria cultura hebraica está pregando a pregação da volta de Cristo, que foi identificada lá dentro da sepultura, depois que ele ressuscitou. O lenço dobrado estava referindo: espere Jesus, porque ele voltará. Então, quem está com Cristo, espere ele com paciência. Glorificado é o nome do Senhor. Então, espere ele com paciência. Exatamente. Então, ele venceu a lei do regime deixado, a ressurreição. Qual foi o maior milagre que Deus operou em Cristo? Ajude aí. Porque isso está dentro de nós como testemunho de salvação. O maior milagre foi o milagre da ressurreição. É o maior e único milagre, que não haverá outro igual. É o único, é um milagre secular. E ninguém pode fazer um milagre semelhante a esse de ressuscitar. E na sequência, o milagre da ressurreição funcionou, porque esse maior milagre Deus opera em você, meu irmão. Opera na irmã, opera na igreja. Glorificado é o nome do Senhor da glória. É lindo a palavra de Deus. Então, Cristo caminha com a sua igreja. Por isso que ele perdoou a sua igreja e ele vive com a sua igreja. Ele teve vitória sobre todo tipo de lei. Chegou um momento que é bem conhecido, que os discípulos estavam em um local e Jesus em outro, e ele foi andando por cima do mar. Ele teve vitória sobre que tipo de lei? Quando a pessoa pisa na água, os pés vão lá para o fundo. Se a água bater a cintura, os pés param lá e a água fica por aqui. Você é mais baixo, a água, os pés param no fundo, não para? Por que é o motivo que os pés param no fundo do mar? Porque a gravidade puxa. E não tem como evitar. Só que Jesus andou sobre o mar, ele teve vitória sobre qual tipo de lei? A lei da gravidade. Demonstrando a sua soberania em tudo, em todo o tipo de lei. Louvado é o nome do Senhor. Agora analise bem. A pessoa pula e fica aqui. Não tem como alguém pular e flutuar, tem? Só por aparelhos mecânicos. Porque nós estamos ligados, grudados nessa lei do imã. A terra é o campo hemático. Ninguém consegue pular como estou impedindo e flutuar, porque a lei não deixa. Está compreendendo? Não tem como. Então, Cristo, após a ressurreição, vitória contra todas as leis, ele chama os discípulos e sobe para o monte da oração, o monte das oliveiras. E o que aconteceu lá? Lê para nós aí Atos capítulo 1, 8, 9 e 10. Glorificado é o nome do Senhor da glória, e as irmãs também, se quiser ler, acompanha. É o verdadeiro culto de cura divina, onde a cura começa pela mente, pelo coração e distribui para todo o corpo. Aleluia. Atos capítulo 1, versículos 8, 9, 10. Isso. Ele fez as recomendações. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Sereis minhas
ele estava sobre o Monte das Oliveiras, é o lugar que ele vai vir. Aí, quando Jesus terminou de dar mandamento aos discípulos, ele foi subindo sem asas. Glória a Deus! Subindo sem asas. Sem também licença, sem documentação, sem passaporte. E Jesus é teórico e prático. Das vitórias que ele teve, ele canta todo sobre a igreja, sobre mim e sobre você. Então ele foi subindo, e os discípulos olhando. Quando ele desfez da fisionomia humana, ele foi revestido da glória. Aí o olho humano não podiam ver, mas eles ficaram viçosos. Eles ainda não eram revestidos, não tinham entendimento nas profecias sobre ir, voltar, arrebatar, ressuscitar dos mortos, nada disso. Mas Deus que não deixa ninguém confuso, sim ou não? Manda 2 anjos dizendo, olha, esse Jesus que para lá, o vestir há de vir. Como para lá o vestir? Deus é organizado, irmãos. Agora analisar a questão, fechamento dessa interpretação quando Jesus foi arrebatado, foi voando, sem recursos mecânicos, nada, somente no efeito da graça, ele teve vitória sobre qual tipo de lei? As irmãs compreenderam como é o ensinamento? Talvez alguém não ouviu esse tipo de ensinamento, né? Mas quando ouve, já começa a despertar quem é Jesus. Ele venceu a lei do ímã. E ele voltará para o Monte das Oliveiras. E lá no capítulo 16 de João, no último versículo, diz a palavra, no 31. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo sobre todo tipo de lei. Então a esperança da igreja é esta. A pessoa às vezes vem para a igreja arrastando, mas vem. Às vezes chega atrasado, mas vem. Chega às vezes mais rápido, assim por diante. Só que a esperança é esta. Quando a 7ª trombeta tocar, cada um terá o seu veículo próprio, que é a vitória sobre a lei do ímã. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Subirão, cantando, louvando a Deus. E aí, essa lei sobre o ímã, eu quero dar um espaço daqui a pouco para a irmã Juliana louvar, tá bom, irmão? Se prepare. Daqui a pouquinho já, encerrando esse trabalho de, sabe como se chama essa mensagem? Cristologia. Cristologia é o centro dos nossos pensamentos para um momento de perseverança. Cristologia, ou seja, cristocêntrico. A mensagem cristocêntrica também. Cristo centrado em todo o trabalho do Pai de uma maneira importante. Então vemos que, por isso que Isaías falou que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águia. Não é isso? Caminharão, não se cansarão, não se afadigarão, assim por diante. Porque a águia e Cristo, a águia demonstra Cristo. Sabia? A águia, ela tem uma consideração, não vou mais prosseguir no sentido sobre a águia, mas sobre Cristo. Aí Jesus ressuscitou, Cristo centrado. E no resumo desta palavra, desse ensinamento nosso, quem foi que Jesus cumprimentou primeiro depois da ressurreição? Deus, o próprio Pai. O próprio Pai. Foi? O próprio Pai. Maria Madalena. Vamos ver o resumo dessa pergunta na Bíblia, no capítulo 20, versículo 17 do Evangelho de João.
eu amo. A irmã Renata Sobrinho pode ler, que está sempre lendo. Louvado e glorificado é o nome do Senhor da glória. E aleluia. O Evangelho de João, capítulo 20, versículo 17. Isto. E quem quiser olhar, olhe também. Glória a Deus, que diz assim: Jesus lhe recomendou: não me deteis, pois ainda não subi para o meu Pai. Antes, vá até meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai, vosso Pai, para o Pai, para o meu Deus, é vosso Deus. Maria Madalena viu Jesus. Então saiu anunciando aos discípulos: vinha o Senhor e contava que ele dissera essas coisas. Isto. Maria Madalena viu Jesus. Fez menção de aplicar a saudação. E ele disse: não me pare. Não me detenha, essa minha palavra, não me pare. Por qual motivo? Porque eu ainda não. Vamos fazer essa analogia cristã. Quando já é capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Quando Jesus saiu da água batismal, quem testificou de Jesus dizendo: ei, meu filho amado, em que me compraste? O Pai. Está compreendendo? Quem revestiu Jesus com o Espírito Santo de uma maneira plena, completa? O Pai. Deus, o Pai. Quem ressuscitou Jesus dentre os mortos? O Pai. Não tem espaço para Maria Madalena nem para Pedro, só para o Pai. Então, quando a mulher, discípula de Cristo, aproximou-se dele, ele disse: não me cumprimente agora. Porque na cultura ela ia dar o beijo, que é o cosmo santo da cultura, de algumas culturas, inclusive a hebraica. E ele disse: não me pare, não me detenha, porque eu ainda não para o meu Pai. Mas vai e diga aos meus discípulos que eu subo para o meu Deus, o vosso. Por isso que quando você ora, o Pai é nosso. Quando pedimos o alimento constante, o alimento é nosso, o pão nosso. Tudo é nosso. A união é nossa. O Deus é nosso. O perdão é nosso. A humildade é nossa. A mansidão é nossa. A benignidade é nossa. Para promover um grupo de pessoas ligado a somente um corpo no vosso Pai. O nosso Pai. Ele foi, saudou o Pai e voltou para a terra. E aí começou a fazer a missão de convite para ir até Jerusalém, para receber o dia do revestimento do Espírito Santo, que já estava determinado. Quando Jesus ressuscitou, quem foi que ele saudou primeiro? O Pai. Quem? Quem ouviu a irmã ler o versículo? Quem ouviu ler? Como que está escrito? Não me detenhas. Maria Madalena fez menção para saudá-lo. Ele disse: não me detenha agora. A irmã Juliana pode ter aproximado, tá bom? Não me detenhas agora, porque eu ainda não subi para o Pai. Não tem espaço no raciocínio bíblico, não tem espaço para Cristo, depois da ressurreição, cumprimentar Maria Madalena, ou Pedro, ou outro discípulo, ou a outra discípula, porque tudo resumido em Cristo foi para a glória do Pai. Aleluia, e glorificado é o nome do Senhor da glória. Todos estão compreendendo ou não? Quem ele cumprimentou depois da ressurreição? O Pai. Se nós colocarmos um paralelo em Cristo, a gente fica com aquela doutrina conhecida como doutrina neopentecostal. A doutrina neopentecostal, que ela
fora do regime da Bíblia, da palavra de Deus. Existe um pentecostal verdadeiro e existe um pentecostal que não é verdadeiro. Ele é muito convivido com as suas ideias. Eu acho que não pensou na organização, na prioridade de Deus, porque o ponto principal do trabalhar de Deus é Cristo. E o centro do trabalhar de Cristo é Deus. Aleluia. Alô? Não, já ligou. Já usar isso? Acho que sim, funciona. Vamos ouvir aí, não? Porque a obra de Deus tem oportunidade para todos. Sai da igreja com a paz do Senhor. Quando pular em seu rosto a última lágrima e lhe falta forças para seguir, quando houver cilada por todos os lados, mesmo assim você não pode desistir. Mesmo que a esperança queira desfalecer, lute, não pare, não deixe a fé morrer. Se lembre, irmão, que enquanto maior for a prova, maior com certeza vai ser no final a vitória. Na última lágrima, quando a última lágrima, irmão, do seu rosto rolar, quando todas as portas do mundo parecem fechar, é aí que Deus chega e diz: filho, eu vou lhe ajudar. Na última lágrima, quando a última lágrima rola no rosto do crente, Deus levanta do trono e ajuda e vai na sua frente. Ele manda, ele faz, ele ordena a vitória chegar. Ele manda, ele faz, ele ordena a vitória chegar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Estamos terminando esse trabalho lindo sobre a doutrina cristocêntrica. Quem compreendeu? O cristocêntrica, a doutrina cristocêntrica. O ensinamento cristocêntrico, Cristo centrado em tudo e centrado em nossas vidas de melhor para melhor. Exatamente. Eu quero deixar aqui um complemento em Colossenses 2, de versículo 9 e 10, para complementar da igreja, complementação da igreja. Diz a palavra de Deus, nós Colossenses capítulo 2, versículos 9 e 10, fala sobre Cristo, o Senhor da glória. A nossa doutrina, a doutrina que pregamos, ela é uma doutrina de confiança, porque é com base na doutrina dos profetas e dos apóstolos que o Senhor da glória revelou o seu ministério, ao que diz a palavra de Deus. Colossenses capítulo 2, 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, em quem? Em Cristo. E estáis perfeitos
que é a cabeça de todo principado e potestade. Então não pode fugir da origem revelada da palavra de Deus em Cristo, que é o testemunho da aceitação, está na meditação. A meditação ela é exercitada através da algo que está dentro de nós. A pessoa forte que está dentro de uma pessoa fraca. A pessoa forte é o Espírito Santo e a pessoa fraca somos nós. E somos frágeis, mas temos esta segurança plena. Deu para compreender um pouco ou não? Quem foi que ele ressaltou primeiro? Ainda não compreendi. Quem salvou outra vez? Não é? Se nós colocar paralelo em Cristo, por isso, irmãos, que é bom ensinamento. Para mim, tanto faz Jesus como Abel. Para mim, tanto faz Jesus como Maria Madalena. Se não tem Jesus, tem Maria Madalena, é a mesma coisa. Então, isso entra a contradição. Quem é salvou primeiro? O Pai, aleluia. Porque o Espírito Santo ele traz dentro de nós sinceridade e responsabilidade sobre Cristo. Que Deus continue abençoando a palavra, porque o tempo é este. Infelizmente a gente tem contato e tem pessoas que não vêm no ensino bíblico, elas confessam porque não têm paciência. Agora, quem não tem paciência tem o quê? Ansiedade, que é a mesma que iniquidade, João, paralelo. Jesus disse: a iniquidade multiplica, mas os pacientes, perseverando até o fim com paciência, tem a vida. Está em Mateus 24, 13. Paciente, que é uma moda na natureza de demonstrar, a natureza de Cristo Jesus, ser paciente para conosco. Todo momento, em todos os dias, ele é paciente. Que essa palavra continua em cada coração. E quem trouxe a sua oferta, apresente a Deus aí. Daqui a pouco o irmão Geniló já vai dar os avisos. Já vamos também terminando, sempre neste horário. Louvado seja o nome do Senhor da glória. Agora o resultado do ensinamento: cura divina na mente e no coração, que é o suficiente para a manutenção da vida eterna. Tem tantas aulas, pode apresentar sua oferta, se nós vamos continuando mais. Daqui a pouco eu queria orar em favor dos irmãos e das irmãs, fazer a oração com a unção com azeite, porque o azeite simboliza o quê? O Espírito Santo, com a finalidade de cura física, cura espiritual também para o cristão. Deus de glória, receba a oferta dos teus servos, que o Senhor tem preparado, Senhor, porque na verdade o Senhor da glória começa tudo primeiro, meu Deus, o poder da tua palavra santa e gloriosa, na virtude divina, Senhor, do teu santo evangelho. Meu Deus e meu Pai, estamos pedindo, Senhor, e crendo na tua resposta, no nome do teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Coloque as ofertas nas salvas com amor, com alegria, com graça em cada coração. O irmão já está aqui, também com as irmãs. Pode passar os envelopes do pão. Alguém disponível aí para passar os envelopes? Passe, por favor. E a palavra está já com o irmão. Assim, por favor. Pegue o envelope, passe. Se ele quer trazer a oferta na obra de Deus, ele trabalha de maneira especial para que a pessoa oferte. Já comentei isso várias vezes, é Bíblia, é uma realidade. Jesus, ele trabalha nos corações, Senhor da glória, trabalha nos corações. Às vezes você diz assim, que ele pode trazer 50 reais. Aí Deus coloca lá no coração, é 100, coloca 200, 500 e muito mais do que isso. Ele cuida da sua obra porque ele é vivo e a sua palavra é exatamente viva e penetrante. A palavra do irmão Givaldo.
Amém, Jesus. Saúde, amada igreja, mais uma vez com a paz da sua chamada de Jesus Cristo. Amém? Olha a Deus com as palmas e alegre. Graças a Deus. Quem aprendeu mais de Jesus, diz amém. Graças a Deus abençoe os irmãos que apareceram aqui nessa manhã. Também nosso pastor Manuel, né? Sua esposa, que está nessa campanha do sábado, né? Pela manhã de ensinamento da palavra de Deus. Eu preciso aprender muito de Jesus. Meus irmãos, quando nós ouvimos a palavra de Deus, olha, às 19 horas, vai ter um culto de missões. Quem gosta de fazer missão diz amém. Quem ama as almas diz glória a Deus. Culto de missões é orando para um país. Mesmo para o nosso Brasil já teve aqui culto, né? Orando para o nosso país, no Rio Grande do Sul, né? Aquela tragédia que teve, né? Então a Igreja dos Amores está orando para o Brasil. Também ora para outros países também. Então, quem vai vir no culto de missões à noite diz amém. Então, mas quem vai vir, aqui tem o envelope da campanha, né? Do culto de missões. Toda ajuda que está, né? nessa noite é posto no banco, é separado, né? Vai para o conto separado para depositar no banco daquele país que nós oramos, que a igreja que o culto vai ser hoje à noite em nome de Jesus Cristo. Nós vamos passar com os relógios da campanha de hoje, né? Alô, Deus, todos, né? Alô, Deus, todos fim de mês, né? Tem esse culto de missões para um país lá fora. Então, né? A Deus, né? Salvar meu obreiro, né? Para pregar a palavra, né? E também pastores para esses países. Então, através da nossa ajuda, nós não podemos ir lá, né? Mas através da ganhar alma, através da nossa oferta, nós estamos ganhando alma para Jesus. Quem crê assim diz amém. Então nós temos uma cava para sair, se você que puder vir à noite, está aí, né? Os envelopes do culto dessa noite, né? Meu Deus, sábado, você vai começar às 19 horas. Está aqui, glória a Deus, está aqui o nosso presbítero, glória a Deus, Roberto, aí da sede mundial, pregando a palavra de Deus, por toda a noite, esse culto de missões. O presbítero Roberto está aqui, né, nessa noite, para trazer, a orar para esses países e pregar a palavra de Deus para todos nós, em nome de Jesus Cristo. Quem entendeu a Bíblia diz amém. Se puder vir, né? Puder vir, venha, né? Glória a Deus, né? No culto de sábado de missões, para Deus abençoar cada dia mais nós em nome de Jesus Cristo. Mais bênção, mais oração, mais bênção. Então nós temos que orar pelos nossos irmãos de outros países, né? Tem países aí que não permitiu, não aceita a igreja evangélica, mas através da sua oração, da nossa oração, Deus vai tocar no coração desse povo, desse presidente, e eles vão aceitar o país lá, para que Deus essa vazão, porque ao preço do evangelho, a Bíblia diz que o evangelho é pregado a toda a gente, aí será o fim, né? Eu creio que está próximo esse evangelho ser pregado a todo mundo, e o fim está próximo, amém? Quem entendeu diz amém. Então, mas Deus, Senhor de Deus, nós passamos dela, para a oração da fé, para pedir a Deus, com óleo em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus. Antes eu quero convidar aqui a irmã. Hoje tem churrasco, vai ter refrigerante. Eu não sei do endereço da irmã, mas os irmãos, quando ela sair, só nós acompanhamos. Ô, glória! Se não acompanhar a irmã, acompanha na oração, né? Ela deveria ter posto o nome aqui. O seu nome? Irmã Irene está aniversariando hoje e escolheu a melhor parte do aniversário, a oração feita pela igreja. Louvado é o nome dele para sempre. Tem alguém que não é crente e aceitou, sentiu de aceitar Cristo, ouviu a palavra Cristo no centro de todas as coisas, Cristo vitorioso, ou alguém afastado do Evangelho, sentiu de reconciliado, é um sinal aí, ou vem até a frente. Então vamos agradecer a Deus. Minha esposa já fez aquela oração apresentando as nações, a nação de Israel, e vamos apresentar nossa irmã Irene, não é isso? Que escolheu a melhor parte de todas as outras
igreja. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, estamos te agradecendo por esse trabalho maravilhoso que Ele nos concedeu nesta manhã e nas demais também, Senhor. Que já foi mencionado, que não foi também, ao poder da Tua Palavra, santa e poderosa, ó Deus, de amor e bondade, reavivando, Senhor, Teu Filho, em coração de cada um, Senhor, com o poder da Tua graça, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo, nossa irmã Irene, que está aniversariando, Senhor, agora que ela seja bem recuperada, próspera, no poder da Tua Palavra, no nome de Cristo Jesus, Teu amado Filho. Amém. A paz de Cristo Jesus, diga amém. A paz de Jesus e a paz do Senhor da glória. Pode fazer filho e iremos os irmãos com prudência. Mesa preparada, cabeça ungida, carne transbordando, isto é que é vida, isto é que é vida, vida com Jesus, isto é que é vida, carregando a cruz, isto é que é vida, vida com Jesus, isto é que é vida, carregando a cruz. A unção de Deus chegou aqui, a unção de Deus chegou aqui, aonde Deus está, o mal tem que sair, a unção de Deus chegou pra aqui. Cabeça preparada, cabeça ungida, carne transbordando, isto é que é vida, isto é que é vida, vida com Jesus, isto é que é vida, carregando a cruz, isto é que é vida, vida com Jesus, isto é que é vida, carregando a cruz. Jesus Cristo salva,